Olá, seja bem-vindo ao programa Investidor em Ação. Hoje nós vamos falar sobre o que é IPO, sobre o cenário do Brasil nesse sentido, as empresas que estão fazendo parte do mercado financeiro aqui no país, como está esse cenário, para você entender um pouco mais e investir com um pouco mais de segurança também. Para conversar com a gente, Gilvan Bueno Costa, que é membro da Comissão Especial de Finanças do CRA-RJ e é especialista também em investimento. Seja bem-vindo, Gilvan. Tudo bem? Grande alegria estar aqui novamente. Gilvan, é uma sigla engraçada, né? IPO, né? IPO. E aí eu queria que você explicasse para a gente o que é essa sigla e qual a relevância dela dentro do mercado financeiro. Eu queria que você começasse esse programa explicando isso para a gente. É uma sigla derivada de um termo em inglês que é Initial Public Offering, que é uma oferta pública de ações, e é o momento quando uma empresa busca abrir seu capital, vender um pedaço acionário da sua companhia, que é uma companhia de capital fechado, e torna ela aberta. Então, em qualquer momento que você tem uma empresa SA, uma sociedade anônima de capital fechado, ou seja, com poucos sócios, e elas estão buscando aumentar o número de sócios para conseguir capturar dinheiro e ter valor de mercado, ele vende um pedaço da sua participação ao mercado. Qual o processo para essa abertura aí? Esse processo é super importante. Primeiro, ele tem que ser registrado na CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é uma autarquia que representa o mercado de capitais, e aí ele faz esse registro lá. Então ele é uma SA fechada que vai abrir seu capital na bolsa. Nós chamamos isso de mercado primário inicialmente. E aí ele contrata um banco de investimento que vai ser o coordenador da oferta, e os bancos de investimentos estão totalmente aí voltados para isso. Depois que ele contrata o banco de investimento, ele faz ali a ideia de precificar o preço. Então ele definir um preço. Então ele começa a fazer uma coisa chamada roadshow, que é visitar algumas instituições, grandes investidores, grandes bancos, para que eles vejam a proposta, aceitem a proposta e aceitem principalmente o preço que a empresa está tentando vender uma fatia do seu negócio. Nesse momento já pode-se comprar ações? Tem uma questão de reserva aí também, né? Como funciona? Esse ponto é super importante. A empresa, após passar esse período, ela define um momento de reserva, onde você vai ter investidores institucionais, que são os grandes investidores, os players de maior valor do mercado financeiro, e os investidores minoritários, as pessoas físicas. Então, ele define o momento que o investidor institucional vai adquirir a participação e que a pessoa física também irá adquirir. E aí, depois desse momento, qual nome se daria essa segunda etapa, que se diria isso? E os outros são os privilegiados de uma primeira etapa? Na verdade, no Brasil tem um conceito muito interessante para te responder essa pergunta. Historicamente, o investidor estrangeiro, ele compra muito participação. Então, vamos dizer que Brasil? No Brasil, principalmente. Algumas ofertas públicas, elas são basicamente dominadas pelos investidores estrangeiros. Nos últimos tempos, o investidor brasileiro tem entrado um pouco mais, mas tradicionalmente o grande investidor é esse que vai comprar ali tipo 1 bilhão, 2 bilhões de uma fatia. Então ele que domina os mercados. E o minoritário, ele vai fazer pequenas aquisições. Então esse é o grande desafio de colocar mais pessoas participando. Então meio que as empresas elas acabam reservando já para esses que eles têm certeza de que vão comprar, né? Os bancos de investimentos, normalmente acontece no Brasil que ele contrata diversos bancos, ou seja, uma empresa que está querendo abrir seu capital, ela contrata mais de um banco de investimento. Por quê? Esses bancos eles irão fazer o roadshow. Então eles vão visitar diversos países, eles têm na carteira de clientes pessoas que gostam desse tipo de investimento, e ele vai lá e observar, tem oportunidade aqui? Tem. Então ele mostra para o seu cliente. Tem um segmento do mercado financeiro chamado Wealth Manager e Family Office, que são grandes famílias ricas ou gestão de riqueza dedicadas a isso. E o Brasil, como está nesse cenário de IPO, tem muitas empresas de capital aberto ou ainda tem muito espaço para crescer? Eu vou dividir essa resposta em duas partes. O Brasil tem pouquíssimas empresas listadas em bolsa de valores, são apenas 400 empresas assim, diárias. Tem algumas empresas que são registradas, mas não tem tanta participação, que eu posso botar esse número em 600. Somando essas duas partes, são 600 empresas, 400 bem ativas e 200 ali com pequenas operações diárias. Quando você compara com os Estados Unidos, 50% da população americana compra o mercado de ações. Quando você olha para a Índia tem uma grande participação, a Europa também, China também está desenvolvendo os mercados. E o Brasil tem um número muito pequeno de investidores, pessoas físicas participando, que é um número de 1 milhão de CPFs ali comprando ativamente. A segunda parte da sua pergunta é, o que está acontecendo no Brasil? Então você tem as empresas utilizando o mercado de capitais
e você tem as pessoas físicas tentando melhorar sua rentabilidade depois da queda da taxa Selic. Então, esses dois participantes, essas duas situações irão contribuir para o crescimento do mercado. Agora a gente tem alguns exemplos aí de empresas que abriram capital no mercado, essa a expressão. Excelente. Né? Quais exemplos você tem para a gente? Eu quero dividir um fato histórico aqui. Em 2007, o Brasil teve 51 IPOs, foi o melhor momento no Brasil na abertura de capital. Logo em seguida, nós tivemos a grave crise dos Estados Unidos, onde isso impossibilitou, trouxe bastante incerteza, esse número caiu bastante. Teve anos que aconteceram apenas um IPO, e em 2019, nós acreditávamos que o segundo semestre teríamos bastante IPOs, ainda com essa indefinição política e principalmente no cenário internacional bastante desafiador. Você tem algumas empresas um pouco menores querendo buscar, mas agora atualmente tem a Vivara, a joalheria Vivara, que tem mais de 230 pontos de venda. Você tem a C&A, que também está buscando abrir capital, e outras empresas que estão na fila para essa abertura. Foi até comentado que a Smart Fit também estaria abrindo seu capital. Ou seja, nessa dificuldade de pegar dinheiro, as empresas vão vender participação do seu negócio. Além dessa questão de, antes de a empresa abrir para o mercado, ela precisa ser uma SA fechada e depois se tornar uma SA com sócios abertos, vamos dizer assim. É necessário ter uma certa quantidade ainda de patrimônio estimada em bilhões, ou uma empresa que tem um capital mínimo ali, ela já pode se lançar ao mercado? Recentemente, o atual ministro Guedes fez ali uma medida provisória da liberdade econômica. E um dos principais objetivos dele é tentar facilitar. Hoje, uma empresa com um faturamento ali na ordem dos 400 milhões de reais já começa a estar pré-selecionada a viver esse momento. Só que tem um custo muito grande, ele tem custo de contabilidade, advogados, requisitos. Então, essa medida provisória buscava facilitar essa abertura de capital. Então, o Brasil, muitas pessoas destacam que essa dificuldade é um entrave. E uma outra questão também é a reforma tributária. O imposto no Brasil ele é muito desafiador para quem tem que pagar e recolher isso e penaliza bastante o empresário. Então, ele precisa entender um pouco melhor. Então, apesar de ter diminuído aí a margem necessária para se entrar no mercado, o empresário também tem que, os sócios ali tem que ficar esperto também nessas questões. Gilvan, agora deixa eu ver se eu entendi o movimento da abertura de capital no mercado. A empresa ela quer se expandir, então ela abre essa venda de ações, capta recursos e depois ela reinveste na empresa e aí os acionistas vão receber os dividendos. É esse o movimento? Excelente, e isso é a tradução do seguinte cenário. Uma empresa, ela tem fontes de financiamento, ou vai no banco, toma uma dívida, ou compra ali, ou emite uma debênture, vamos colocar assim. O que é uma debênture? É uma dívida emitida por uma empresa SA, de capital aberto ou fechado. Então, ele paga uma taxa de juros ao seu credor. Então, o seu credor compra a dívida da empresa e a empresa passa a dever uma taxa para ele. Dito isso, o mercado de ações fala o seguinte: eu não estou prometendo para você uma taxa de juros futura, simplesmente eu estou comprando a expectativa deste plano de negócios que você me apresentou, que ele vai buscar crescimento e vai ser efetivo. Isso prioriza o crescimento do valor das ações. De outro lado, quando essa expectativa ela não é realizada, o preço tem a cair, porque os investidores falam o seguinte: olha, você me apresentou essa proposta, mas você não está conseguindo me entregar, então não quero ser mais seu sócio. Em linhas gerais é isso. E aí vem a linha mais teórica que fala o seguinte: olha, será que aqui tem uma oportunidade? E é isso que faz o mercado de ações ser tão específico. Mas a ideia de você abrir o capital você pega dinheiro mais barato do que você emitir dívida ou tomar dinheiro no banco. Agora, para quem gosta de investir de forma arrojada, investir em ação é uma questão arrojada, diferente dos investimentos em alguns produtos ali do Tesouro Direto, né, que é para quem é mais conservador. Como observar o mercado para saber qual empresa que pode, de repente, abrir para o mercado de capitais? Existe uma forma de você, poxa, essa empresa que está crescendo, talvez ela abra, vou começar a sondar. Existe esse tipo de pesquisa, de sondagem? Primeiro, para pegar um ponto da sua pergunta, a ideia do mercado de ações é pensar muito na ideia da diversificação, né? Nós sempre falamos que quando você quer investir, você tem que ter um perfil conservador, moderado ou arrojado.
Então o conservador ele olha muito títulos públicos, o moderado ele olha fundos de investimentos, cria ali uma carteira de ações com valor pequeno, o arrojado ele coloca todos os seus ativos no mercado de ações. Você pode fazer uma diversificação, dividir o seu patrimônio em pequenas caixas e comprar uma caixa ali para o mercado de ações. É importante destacar isso. Às vezes você não precisa concentrar seu patrimônio, mas pode criar um mercado de ações como um ponto de partida, respeitando sempre o seu perfil de investidor. E lembrando aqui que nós não estamos recomendando nenhum produto de investimento. Isso é importante destacar. Nesse contexto, o que você olha numa empresa? Você precisa ler relatório. Os relatórios são os pontos de partida. Eu sempre gosto de destacar as empresas de relatórios independentes. Acho que é um grande exercício e você precisa ler um pouco, entender a companhia, quais são os riscos. Por exemplo, nós tivemos o banco BMG tentando fazer uma abertura de capital, ele não foi feliz, aí ele refez o modelo dele. Recentemente nós tivemos uma empresa de material esportivo abrindo seu capital, que foi a Centauro. Então, aí você precisa entender quais são as vantagens. Por exemplo, a Centauro tentou abrir capital 3 anos atrás e não foi feliz, porque os investidores olharam e não gostaram do modelo. Aí ela refez o modelo, estruturou a empresa, zerou as dívidas. Então, o que você tem que olhar normalmente é a empresa tem dívidas, como é que está o crescimento, quem são os concorrentes e, principalmente, se o cenário econômico dela está crescendo. Porque às vezes a empresa vai abrir o capital, mas o segmento econômico dela não está vivendo um bom momento. Então, acho que essas são as grandes premissas para identificar o mercado de ações via abertura de capital. Muito bem. Gilvan Bueno, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, sempre tirando dúvidas e trazendo mais conhecimentos aqui pra gente. Imagina, eu que agradeço, foi uma grande alegria. Um abraço. Abraço. E você que nos acompanha, olha, você aprendeu aqui hoje sobre IPO, como uma empresa faz para abrir capital no mercado financeiro, os riscos que podem ter, as vantagens que pode ter. Enfim, você aprendeu muita coisa e nós esperamos que você coloque em prática para se tornar de fato um investidor em ação, na prática, ou um investidor em letras do tesouro, em fundos imobiliários, onde você quiser investir de acordo com as suas pesquisas. Muito obrigado, fique bem e até o nosso próximo programa.